Da primeira turma dessa segunda-feira. Boa tarde a todos. Algum registro, colegas? Não? Gostaria de fazer um registro de sentimento por Vossa Excelência pela perda de seu genitor, né? Gostaria, em nome da turma, já fizemos pessoalmente, mas ter adesão. Passei por isso já num período um pouco mais distante, mas ainda é sensível até hoje essa perda. E tenho certeza que Vossa Excelência está com grande esforço aqui hoje para desenvolver a atividade. Então, receba nosso abraço também em termos institucionais, não só pessoal, mas acho que o esforço de Vossa Excelência, embora já era período de Vossa Excelência voltar das férias, mas é um período dolorido, a gente sabe, quem já passou por isso sabe, então eu gostaria de registrar isso e externar a toda a família de Vossa Excelência os nossos votos de condolência pela perda de seu pai. Na verdade, o falecimento do meu pai ocorreu há 2 segundas-feiras atrás e, assim, pouco antes do horário da pauta. Então, assim, eu tenho um agradecimento muito grande a fazer ao doutor Renaud, né, que estava aqui coordenando os trabalhos. Eu não tive como deixar de ir. Ele foi enterrado naquele mesmo dia, eu ainda tinha o meu deslocamento para Abaeté. Doutora Ângela, que veio, se esforçou para se organizar e não deixar adiar os processos. Então, eu só tenho agradecimento. Agora, a dor da perda de um pai é só quem perdeu para saber o que significa. Um alívio grande por ele ter parado de sofrer, ele estava num sofrimento adoecido e sofrendo muito, mas é uma tristeza imensa. Realmente é um esforço estar aqui trabalhando, porque a vontade que dá é de jogar tudo para cima e ficar refletindo, mas isso não resolve o problema de ninguém. Então, eu sou mais de voltar e ocupar a cabeça, porque tristeza não move o mundo, né? E a gente está aqui para trabalhar, é para seguir adiante, e é isso que meu pai fez a vida inteira e é o que eu faço também no meu dia a dia. Muito obrigada pelos sentimentos externados em ata. O doutor Renaud fez uma manifestação belíssima na segunda-feira. Já estou com ela para entregar para minha mãe e para os meus familiares. Então, assim, muito agradecida a todos, a Jocélia, pelo esforço aí para que a sessão se realizasse sem adiamentos, né? Porque se eu pudesse, eu viria fazer a sessão. Não tem jeito, mas eu não tinha como, né? Senhor presidente, também eu quero aqui reiterar o registro que fiz também naquela segunda-feira, aqui, em nome do Ministério Público, todos os colegas, nossos pêsames pelo passamento do meu pai, e rogar a Deus que dê força e resignação para a senhora e toda a sua família. Muito obrigada, doutor Castilho. Senhora presidente, com a adesão dos advogados aqui presentes, da Ordem dos Advogados também, eu posso te dizer o seguinte, o tempo, ele talvez não cure a ferida, mas ameniza. E o recado que eu dou, Vossa Excelência falando de trabalho, eu sempre questionei a frase que o trabalho liberta. E foi com o trabalho que eu consegui superar também a perda da minha mãe. Então, realmente, temos que continuar a vida e ter fé, que um dia nós vamos todos encontrar lá na frente. E o doutor pode bem falar, né? Todos nós conhecemos a sua querida mãe, uma graça de pessoa, e é uma perda que realmente é irreparável. Não tem remédio para curar uma perda dessa, é perda para o resto da vida. E a par dessa manifestação que foi feita, ou de todas as manifestações e que nós já fizemos, e nós abraçamos Vossa Excelência com as palavras e sabemos que as palavras também confortam. Mas eu quero fazer um destaque também com o apoio que nós tivemos na sessão da juíza Ângela Rogedo, que chegou aqui na sessão e disposta e aceitou a redistribuição dos processos, aquele em que havia dúvida, ela pediu um prazo para analisar dentro da própria sessão, e também ao juiz Eduardo Ferri e ao juiz Kleber Lúcio, que também aceitaram a distribuição naquela data. Então, a sessão se realizou com o apoio dos 3 magistrados que aqui se encontravam substituindo, em especial a juíza Ângela Rogedo. Sim, o meu agradecimento ao doutor Ferri e ao doutor Kleber, que não estão aqui, porque realmente é um esforço conjunto. Eu falo que isso aqui é um mecanismo, no bom sentido, não é o mecanismo do filme, onde cada engrenagem exerce a sua função. Uma engrenagem, por menor que seja, se ela sair do compasso, o relógio não funciona, né?
Então, é isso, é todos funcionando para o bem e em prol da justiça. Muito obrigada a todos. Jocely está me passando aqui que o programa Justiça e Cidadania, que é uma atividade do Centro de Memória da Escola Judicial, está recebendo alunos do 3º ao 7º período do curso de Direito da Universidade Estácio de Sá de Minas Gerais, campus Venda Nova, e estão acompanhados pela professora Regiane Priscila Monteiro Gonçalves. Sejam muito bem-vindos, espero que possam aprender com a nossa sessão de julgamento. Alguma dúvida que tiverem, me disponho a esclarecer ao final. O julgamento aqui é bem simples, não porque os processos são mal examinados, eles são examinados todos antecipadamente à sessão. Aqui é uma apresentação do resultado para as partes e, quando tem um advogado presente, a gente ouve a sustentação oral dele. Mas os votos estão pré-elaborados e, quando a gente tem alguma dúvida ou o advogado aponta uma questão de fato sobre a qual não houve o amadurecimento necessário, às vezes a gente pede vista, retira de pauta, mas a maioria das vezes a questão já está respondida nos autos e o processo segue o julgamento normalmente. Espero que os senhores possam aprender e, qualquer dúvida, me coloco novamente à disposição. Então, vamos dar início à sessão, observando a ordem regimental. Preferências. Preferência regimental é a sustentação oral à distância do Foro de Uberlândia. É da sessão do doutor Emerson, é o número 30 da pauta, 12.170/2017, procedência 5ª Vara de Uberlândia. Inscrita a doutora Lilian de Fátima Barbosa pelo reclamante. Doutor Emerson é o relator, doutor Zé Eduardo, segundo votante, e doutora Maria Cecília, terceira votante. Doutor Emerson, relator, para a leitura da conclusão do voto. Presidente, em direta conclusão, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito, dou-lhe provimento para condenar o reclamado ao pagamento das multas dos artigos 467 e 477 da CLT nos termos da fundamentação e para absolver o recorrente do pagamento dos honorários de sucumbência. Eleva o valor da condenação para R$ 4.000, com custas de R$ 80 pela reclamada, que fica intimada para fins previstos na súmula 25, item 3 do TST. É como voto, senhora presidente. Doutora, a senhora fala pelo reclamante? Exatamente. Sim, a senhora tem a palavra, doutora. Muito obrigada. Eu agradeço a presença de todos e desejo uma boa tarde a todos. Gostaria de falar em relação à nulidade dos documentos apresentados pela reclamada, que é o TRCT, e também o pedido de demissão do reclamante. Ambos não tiveram assistência sindical e nem mesmo da autoridade competente. Então, eu pugno, na verdade, o reclamante pugna pela nulidade dos documentos e para que seja concedida a rescisão indireta, conforme foi o pedido dele, diante desses documentos. Inclusive, na época do contrato, na época da vigência do contrato, os artigos 477, parágrafo 1º e o artigo 500 da CLT diziam que, sem a chancela do sindicato ou da autoridade, os documentos não teriam validade. Então, devido a isso, o princípio da continuidade do liame empregatício, né, no caso. Então, dessa forma, conforme não foi dado a atenção necessária à legislação, entende-se a presunção da continuidade do vínculo empregatício, no qual a ação realmente que deveria ter sido proposta é a ação de rescisão indireta. Tendo em vista também que, em primeira instância, o juiz entendeu pelo não deferimento, nem mesmo na esfera de autodemissão, ele também, caso também seja o entendimento de Vossas Excelências, pela não rescisão de contrato de trabalho, na verdade, rescisão indireta, que vocês não entendam pela rescisão direta conforme o pedido, que seja dispensável o pedido alternativo para as verbas de autodemissão, no caso, né? Então, eu devolvo a palavra aos desembargadores. Esclarecidos, muito obrigada, doutora.
Algum esclarecimento, relator? Não, senhor presidente, a questão é muito simples. O reclamante manifestou seu interesse em demitir-se do emprego e depois ajuizou uma ação tentando reverter essa situação. Só que o ato jurídico por ele, né, o ato de pôr fim ao contrato de trabalho foi feito, não há nenhuma alegação de vício de consentimento, nenhum elemento que possa desconstituir o ato. Elementos meramente formais não considerei como suficientes para dar efeito a essa nova intenção dele. Como a própria doutora disse, quer dizer, se havia algum motivo para a rescisão do contrato de trabalho, ele tinha instrumentos jurídicos para isso, o artigo 483, parágrafo 3º da CLT. Só que, ao invés de fazer isso, ele promoveu a sua rescisão contratual com a empresa e depois, talvez arrependido do ato, tentou converter essa demissão em dispensa sem justa causa ou até mesmo, como diz ela, uma rescisão indireta, mas o ato já havia sido praticado. Então, eu não vejo como atender à pretensão do autor. E quanto às verbas que foram pagas, elas estão de acordo com a forma de rescisão que ocorreu contra o trabalho. Então, eu peço vênia e mantenho. Segundo votante, desembargador Pepe. Senhora presidente, eu peço vênia, mas eu acompanho integralmente o relator. Eu também peço vênia à ilustre advogada e acompanho o relator. Então, e assim se proclama de acordo com o voto lido pelo relator, que é o resultado do julgamento desse processo. Próximo, por favor, Jaceli. O próximo é sustentação oral à distância de Juiz de Fora da sessão do Dr. Eduardo Aurélio Pereira Ferri. É o número 31 da pauta, 11.209/2017, procedência Vara de Muriaé. Inscrita a doutora Débora Valamiel de Andrade pela reclamada. É o número 31 da pauta. 11.209. Carregando rápido, o meu PJE está esperando. Cada vez que eu mudo, não entra o voto. O meu está rápido. Será que é problema do equipamento, então, hein? Fecha e tenta abrir novamente. Às vezes, Deixar o PJE todo? essa que está tentando abrir. Sabe como que ele fica mais rápido? Eu já notei. É que Porque a sua vai demorar um pouquinho. Acho que é FI e a senha. a nona turma. mais rápido. Quando entra com o cartão, ele está bem... Não dão prioridade mesmo. Eu nem tenho senha Amanhã eu estava assim. A nona turma não dá prioridade. Aí você tem que fazer um cadastro. Mas tem que Mas tem que registrar dentro do PJE. Você tem que fazer uma senha específica. Vou tentar entrar, mas eu não tenho. Aí, mesma coisa. Fechei É bem e mais tô abrindo rápido. junto. Realmente, com o cartão, ele está meio lento. Mas em casa eu não estou Pra tendo salvar. problema, não. Aqui é que eu estou a tendo. rede deve ser do equipamento. Jocélia vai me falando, se eu tiver divergência, eu acompanho aqui no dela, enquanto o meu não entra. Relator, então, para a leitura da conclusão do voto. A conclusão, senhora presidente, pelo conhecimento dos recursos apresentados pelas partes. No mérito, estou negando provimento reclamada e dando provimento parcial ao recurso do autor para deferir-lhe a indenização pelo dano existencial sofrido, no importe de R$ 20.000, com juros de correção monetária nos termos da súmula 439 TST. Estou majorando o valor da condenação em R$ 20.000, com custos suplementares de R$ 400. É a proposta de voto, senhora presidente. Doutora, a senhora tem a palavra? Ilustríssima desembargadora, presidente desta egrégia turma, em nome de quem cumprimento os demais membros, ilustres servidores presentes, ilustres procuradores, uma boa tarde a todos. Em que pese ao entendimento do ilustre desembargador relator, com a data máxima vênia, a recorrente discorda do julgamento e pede que seja reformada a sentença pelas seguintes razões. Inicialmente foi alegada uma preliminar de nulidade da sentença, que nessa oportunidade reclamada se reporta essa nulidade, por ter havido cerceamento de defesa, já que foi indeferida a produção de uma prova pericial contábil. Qual que seria a justificativa para fazer essa prova? Existe um laudo que foi juntado de um auditor fiscal do trabalho como prova emprestada, que, de fato, o laudo do auditor fiscal, ele reconhece o que consta no laudo, que existe sim uma vulnerabilidade dos sistemas de registro de ponto eletrônico. Essa vulnerabilidade ela é geral e genérica para qualquer registro de ponto. Consta expressamente, inclusive, essa observação na sentença,
em que a magistrada discorre que a vulnerabilidade do sistema aos desígnios da empresa como todo e qualquer sistema de ponto eletrônico. Porém, o próprio auditor fiscal, e consta também na sentença, esclarece o quê? Que não foram encontradas contradições entre as marcações efetuadas nos cartões de ponto e nos espelhos de ponto. O que o auditor fiscal, porém, constatou, continuando na sua vistoria, foi que haveria um equívoco na apuração e cálculo de horas extras. Então, a reclamada entende que o auditor fiscal constatou que a marcação do horário de trabalho está correta, mas que na hora de apurar a hora extra, a reclamada estaria prejudicando o trabalhador. Apenas o laudo pericial contábil poderia ser capaz de demonstrar o que estaria deixando de ser quitado para o colaborador referente às horas extras, principalmente porque existe um sistema de compensação de jornada e banco de horas na empresa. Assim, deferir essa prova pericial, a reclamada entende que restou prejudicada no que tange a conclusão equivocada no aspecto de apuração das horas extras do auditor fiscal do trabalho. Bem, em razão desse laudo, a douta magistrada, no entender também dessa recorrente de modo equivocado, entendeu que os cartões de ponto não seriam idôneos. Excelências, eu gostaria de deixar claro, o que o auditor fiscal falou que não era correto é a apuração e pagamento de hora extra. O auditor fiscal, em momento algum, fala que a marcação de ponto não era correta. E corroborando o que o auditor fiscal já havia declarado, no próprio depoimento pessoal do reclamante, ele informa, eu peço vênia para citar, que tinha controle de jornada registrando corretamente os horários do início, sendo que o término nem sempre era registrado por falhas no sistema. Ora, excelências, ainda que se considere que existia algum equívoco na marcação do ponto ou alguma incorreção, no mínimo essa incorreção poderia se limitar apenas à saída do reclamante, já que no início da jornada o reclamante confessa que a marcação de ponto era correta. E a testemunha do reclamante, ouvida a rolo do reclamante, também informa sobre a marcação correta do horário. A testemunha informa, peço vênia também para citar, que tinha controle de jornada através de cartões, registrando corretamente os horários dos turnos. Ou seja, excelências, não existe nos autos nenhuma justificativa para que seja mantido o entendimento, peço vênia de novo, em que pese o douto entendimento do relator, que os cartões de ponto da empresa seriam inidôneos. O auditor fiscal do trabalho, ele fala que a marcação constante no registro de ponto eletrônico, que é o equipamento eletrônico, corresponde a efetivo horário lançado nos espelhos de ponto. O reclamante informa que o início da jornada era registrado corretamente e nem sempre o final não era registrado. Bom, quando se analisa os cartões, em pese, toda essa prova nos autos, a douta magistrada houve por bem fixar uma jornada do reclamante no horário de 15 às 6 horas, enquanto ele era auxiliar operacional. Excelências, quando a gente analisa os cartões de ponto do reclamante, em que ele mesmo confessa que o horário de início era corretamente marcado, a gente verifica uma variedade de horários. Existe registro de horário de entrada às 15 horas, às 17 horas, às 18 horas, 7h50 da manhã, ou seja, demonstrando que a reclamada efetivamente compensava a jornada e demonstrando que ele efetivamente anotava a jornada corretamente. Qual seria a razoabilidade de ter uma vasta variabilidade de anotação de jornada, excelências? A variação de horário consignada no cartão de ponto, não só na entrada como também na saída, demonstra que esses pontos eram corretos. Assim, a reclamada ela pede para que seja reformada a sentença e ainda que seja mantido o pagamento das horas extras, que essas sejam apuradas com base no horário que está registrado no cartão de ponto, porque o laudo do auditor fiscal demonstra isso, o depoimento pessoal do reclamante e a prova oral do reclamante também. A testemunha do reclamante fala da correção, da marcação correta do ponto. Bom, no que tange aos plantões, a douta magistrada também fixou em quatro plantões mensais. É incontroverso nos autos a frequência do trabalho do reclamante. Ainda que se entenda que o horário registrado estivesse incorreto, a frequência de trabalho é incontroversa. Assim, não há que se fixar uma jornada em 4 plantões, já que quando o reclamante fazia plantões, a frequência estava lá registrada.
Tanto que, para condenar em feriados, a douta magistrada considerou a frequência trabalhada nos feriados constantes nos cartões de ponto. No mais, quanto à periculosidade, a reclamada chama atenção ao fato que o reclamante ele trabalhava internamente. Ele sempre trabalhou dentro da empresa. Ele não saía para fazer qualquer atividade. A própria testemunha dele pondera isso, que nunca viu o reclamante saindo da empresa. O trabalho dele era meramente operacional, de modo que não se justifica o pagamento adicional de periculosidade, que seria inerente, sim, às funções dos vigilantes, né, patrimoniais e dos vigilantes de transporte de valores, porque eles, sim, estão expostos a riscos, tanto que trabalham armados, né, são visados por bandidos, já que transportam valores, já que fazem a guarda da empresa. O reclamante ele trabalhava internamente no setor operacional. O fato dele fornecer senha para liberar carro forte, para liberar o acesso ao caixa eletrônico, era tudo internamente. Em momento algum, ele exerceu o cargo de supervisão de vigilância, que a própria norma, né, dispõe que seria devido o pagamento para o funcionário que exerce o cargo de supervisão de vigilância, que é aí no local de trabalho do vigilante. O reclamante não fazia essa atividade. Nesse sentido, a reclamada ela pede para que seja provido o seu recurso, se recortando aos demais termos, e no que tange às contrarrazões, entende que, ao contrário do entendimento também do doutor revisor, não há que se falar em dano moral, porque não restou comprovado nos autos. O fato do reclamante fazer hora extra por si só não dá ensejo, né, ao dano moral. E aí, nesse aspecto, pede para que a sentença seja mantida. É o que se requer. Esclarecidos, eu sou a segunda votante, eu estou de acordo com o relator, todos esses temas que foram levantados da tribuna estão tratados no voto, oportunamente a doutora vai ter condição de analisar os fundamentos, então eu voto com o relator pedindo vênia da sustentação oral. Terceiro votante, doutor Renan. Igualmente, senhora presidente, estou acompanhando o relator. Então prevalece o voto do relator, tal como por ele lido. Próximo, por favor, Jacê. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, doutora. A próxima sessão agora é da sala do doutor Renaud, é o número 13. Da sala do doutor Renaud é o 10.510/2015, procedência 14ª Vara de Belo Horizonte. E ele vai ser julgado junto com o processo 10.202/2018, que é uma tutela antecipada, inscrito doutores Aloysio Peluso Vieira de Mello, pelo agravante, doutor Daniel Dias Moura e doutor Vinícius Marcos, está inscrito na tutela. Doutor Renaud, é o processo número 13 que vai ser julgado com a tutela. Pode ler a conclusão do voto, por Senhora favor. presidente, eu estou acolhendo parcialmente a preliminar arguida em contrarrazões pelo autor e não conheço do recurso ordinário interposto pelo sindicato réu, sindicatos motoristas empregados em empresas de transportes de cargas, logística em transporte diferenciados de Belo Horizonte e região, por deserção. Defiro, contudo, a justiça gratuita aos corréus, pessoas físicas, Edson, Hélio, Natanael, Nelson, Ricardo, Júlio César, Daniel, Pedro, Diego, Felipe e Douglas Vinícius dos Santos Eduardo, e conheço do recurso no que lhes diz respeito, para, no mérito, negar-lhe provimento. Por outro lado, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo sindicato autor e, no mérito, também pedindo vênia, eu nego provimento. E quanto a cautelar, senhora presidente, que está sendo julgada nesta mesma sentada, eu estou conhecendo o agravo interposto e, no mérito, declarando extinta a presente ação por perda de objeto. Determino o arquivamento dos presentes autos eletrônicos para efeitos meramente informáticos. É como eu encaminho o meu voto, senhora presidente. Tá certo. Doutora Luiz, tem a palavra? Obrigado, senhora presidente, senhor relator, demais componentes dessa igreja turma. Essa é uma ação proposta contra um desmembramento, uma tentativa de desmembramento sindical. O que entende o autor, o sindicato autor, é que esse desmembramento, essa tentativa de criação de um novo sindicato,
ela seria ao arrepio da lei, que não bastaria a mera vontade das partes, mas é importante que sejam observados os requisitos e as solenidades legais. E este foi o objeto da ação, demonstrar que, neste momento de criação, o Sindicato Réu ele não observou as exigências que a lei determina, que a gente chama de norma mais que perfeita, né? Que o ato jurídico, para ser válido, ele tem que obedecer essas formalidades. E no curso da ação, através de prova documental, o autor cita várias irregularidades no decorrer da criação do Sindicato Réu. Nulidade de publicação de edital, não bate com a base territorial, os seus representantes não são da categoria ou já foram da categoria. Isso tudo está muito bem demonstrado no corpo da ação, através da vasta prova documental que foi feita. Inclusive, invoco aqui o artigo 525 da CLT, que diz o seguinte: é vedada a pessoas físicas ou jurídicas estranhas ao sindicato qualquer interferência na sua administração ou no seu serviço. Essa é a base da ação. São pessoas que já foram empregados, que não são mais, que foram destituídos do sindicato autor antes do desmembramento, por perderem a capacidade de representatividade, e aí, por isso, o ajuizamento da ação. E chama atenção aqui, a sentença de primeiro grau, o que acontece? O Ministério do Trabalho indeferiu a criação do Sindicato Réu. Talvez seja esse o fundamento do acordo de Vossa Excelência, que como a gente só tem acesso à conclusão, a gente tem que fazer algumas adivinhações aqui, mas talvez seja esse o fundamento. Na primeira instância, o juiz julgou improcedente os pedidos por entender que o Ministério do Trabalho havia indeferido a criação do Sindicato Réu, então perdeu o interesse. Então, ele julgou improcedente. Só que nós estamos, ainda que seja indeferido lá no Ministério do Trabalho, esse processo administrativo ainda não transitou em julgado, ou seja, pode ser modificado a qualquer momento, nós estamos pedindo que o Poder Judiciário se manifeste. É o direito de ação. Independente do Ministério do Trabalho dizer se é lícito ou não, se é lícita ou não a criação do Sindicato Réu, o direito de ação permite a parte que tem um interesse processual, que já foi, inclusive, declarado aqui no acordo anterior, a que o Judiciário se manifeste se a criação desse sindicato é lícita ou não. E, não bastasse todas as irregularidades citadas, existe uma situação processual aqui que é importante falar da tribuna. Um caso de uma revelia, confissão fática. O que acontece? Um dos réus, que sobre ele paira uma acusação da inicial de que ele não estava presente na ata de realização da Assembleia de Criação do Sindicato Réu, que teria sido havido uma falsificação de assinatura, e a inicial prova que ele estava transportando carga em outro local no dia da criação do sindicato, onde está a assinatura dele. Esse réu, devidamente citado, ele não compareceu. Não compareceu ao juízo para se defender, não apresentou defesa, e a sentença de primeiro grau afastou a revelia, a confissão ficta da revelia, por entender que houve, quando há a presença de demais réus, a omissão de um litisconsórcio não prejudicaria o outro, que se fez presente e contestou os fatos. Só que, no recurso ordinário, eu estou dizendo que não há contestação específica sobre este fato em si, sobre o fato da falsificação da assinatura e sobre o fato de que ele não estava no momento da criação da Assembleia. É o que basta para declarar a nulidade de um sindicato. Basta a inelegibilidade de um de seus membros para declarar a nulidade do sindicato. Então, aqui o que se pede é que essa pena de confissão seja, sim, aplicada ao réu que, devidamente citado, não compareceu ao juízo. E, em relação ao cautelar, diante dessa prova documental que foi exposta e diante do... Aí eu cito, sim, o indeferimento do Ministério do Trabalho. Se o Ministério do Trabalho indeferiu, é porque paira
uma probabilidade de êxito na ação principal aqui do autor, né, o fumus boni iuris. Então, que seja revista também a questão da tutela de urgência, para fins de que seja impedido, até o julgamento final desta ação, seja o sindicato impedido de, porventura, se vier uma modificação posterior no processo administrativo, seja ele impedido de ser criado. Era o que mais, sem mais, pelo menos. Obrigado. Doutor Daniel, o senhor tem a palavra? Excelentíssima desembargadora presidente, excelentíssimo relator, demais desembargadores, colegas aqui presentes. Que pese as colocações feitas pelo colega na tribuna, importante esclarecer alguns pontos. Trata-se de um processo, de fato, que já rola desde o ano de 2015, um processo volumoso, mas é complexo, mas a questão jurídica é simples. No entanto, em função das colocações na tribuna, cabe aqui o esclarecimento de alguns pontos. Primeiro, em relação à questão jurídica, cartorária, a própria sentença é muito clara em colocar que foi passado pelo crivo do cartório, os documentos pelo crivo do Ministério do Trabalho, que deu como regulares os atos constitutivos do Sindicato réu. E mais, o Sindicato réu foi fundado em 2012. A ação foi proposta pelo Sindicato Autor apenas em janeiro de 2015, quase 2 anos, faltando um mês para a prescrição. A pergunta que fica é, por que, quando da fundação do sindicato, e no decorrer desses 2 anos, em que, inclusive, o processo tramitava no Ministério do Trabalho e Emprego, não foram questionados os atos constitutivos do sindicato réu? Segunda questão levantada, a situação jurídica da relação dos membros da diretoria. É importante, rapidamente, falar que eram, sim, todos compunham o sindicato autor, mas em 2009 houve um desmembramento feito pelo próprio sindicato autor. Ele levou a efeito o desmembramento e aqueles trabalhadores que pertenciam ao transporte de carga passaram, então, a compor esse novo sindicato. No entanto, por questões políticas, vamos dizer assim, de entendimento, e aqui só um exemplo, na época o sindicato entrou com quase 70 ações visando o adicional de insalubridade para os trabalhadores, e aí havia uma discordância de uma parte, houve esse problema político. Então, aí tentaram reverter a criação do sindicato, da dissociação, do desmembramento feito. E também, a partir daí, houve uma perseguição daqueles trabalhadores, representantes sindicais, que saíram do sindicato originário. Então, ligado, com ínfima ligação com as empresas, foram um por um sendo demitidos. Aqueles que não eram aposentados, que não tinham estabilidade de CIBA, foram demitidos, como deve possivelmente ter deparado com algumas ações de reintegração aqui nesse tribunal. Terceira questão relativa ao registro do Ministério do Trabalho e Emprego. Nós sabemos, estamos assistindo recentemente o que vem acontecendo no Ministério do Trabalho e Emprego, problema de fraudes, houve prisões de alguns pessoas ligadas à administração do Ministério do Trabalho, à UGT, alguns deputados com busca e apreensão, justamente por essas irregularidades de ter preferências a processos do Ministério do Trabalho. E esse é um caso típico. É um caso típico. O próprio Ministério do Trabalho já deu uma nota técnica dizendo que o processo de pedido de registro é regular e não sabemos por que carga d'água as coisas não saem. Mas é por isso, inclusive, já vou entrar na reconvenção, que se pede um ofício. Que esse tribunal, como já foi feito em outras ocasiões, dê um ofício, defira um ofício para que seja oficiado do Ministério do Trabalho, para acabar com essa questão, para que a representação da carga comece a surtir efeito, que esse novo sindicato
passa a ter condições efetivas de representar esses trabalhadores que já há muito vinha sendo deixado de lado pelo sindicato eclético. Questão de fato, Excelência, foi dito aqui na tribuna. Houve um pedido de julgamento antecipado da lide pelo sindicato autor. A questão foi passada pelo crivo da magistrada de primeira instância por 2 vezes. Só da segunda vez que voltou para a primeira instância, o processo ficou 1 ano. Concluso ela analisando o processo. E, como o ônus da prova caberia ao autor, e foi devidamente impugnado, sim, especificamente impugnada a questão do Júlio, caberia o ônus ao sindicato autor. E por que ele não quis fazer essa prova? Se ele teve acesso ao cartão de ponto do trabalhador, se ele teve acesso aos arquivos internos da empresa, o que nos estranha muito, por que ele não pegou o endereço desse trabalhador e arrolou ele como testemunha, para ele ir lá confirmar se ele compareceu ou não na Assembleia? Porque saberia, ou sabia, que se comparecesse lá, ele ia comprovar a verdade desse processo. Então, ele abriu mão dos ônus probatórios que lhe cabia. Não seria o réu que ia determinar a intimação de testemunha no processo que foi pedido julgamento antecipado da lide. Então, com essas considerações, Excelência, a gente requer que seja mantida a sentença nos seus termos e rogamos que, em relação ao pedido de deferimento de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, seja deferida por essa egrégia turma, com todo o respeito e consideração que tem ao relator, o qual admiro muito, mas é um momento decisivo. Eu acredito que esse ofício pode pôr fim a uma série de problemas que vem acontecendo. Inclusive, registrando aqui finalmente, foi criado, e o motivo do ofício é esse, foi criado um terceiro sindicato, que, curiosamente, a diretoria dele é composta pelos mesmos diretores do sindicato autor, e não foi impugnado no Ministério do Trabalho e Emprego esse sindicato, não teve nenhuma ação proposta contra esse novo sindicato, o que pressupõe que há, inclusive, um fato superveniente que gera o interesse processual do sindicato autor, porque esse novo sindicato, esse terceiro, usurpa a base de representatividade dele. Então, se ele não impugnou, não entrou não houve nem administrativamente nem judicialmente, pressupõe que não tem interesse na base. Por esses fundamentos, pedimos, então, que seja mantida a sentença nos termos do voto do relator em relação ao recurso do autor e rogamos aqui, reiteramos o pedido, procedência do pedido de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego. Muito obrigado. Esclarecidos, doutor Emerson. Quer esclarecer, doutor Renan? Senhora presidente, rapidamente, eu diria, primeiro eu quero louvar as 2 sustentações orais e fico muito feliz que todos 2 são ex-alunos do curso, não, o doutor Aloysio também no bacharelado, mas ambos passaram pela pós-graduação da PUC, onde obtiveram de forma exemplar o título de mestre, o que vem demonstrar como que os advogados podem contribuir para a melhoria ou aperfeiçoamento das decisões judiciais. A matéria é essa disputa sindical, houve um amplo contraditório na primeira instância, uma dialética muito bem travada entre os advogados. A matéria é acentuadamente fática e todas as questões formais com relação à criação do sindicato, elas estão examinadas no voto. É um voto longo, ele tem 25 laudas, procurei abordar e enfrentar todas as questões fáticas, se porventura alguma omissão ou contradição ou obscuridade se apresentar no voto, será examinada em sede de embargos de declaração, mas a matéria foi, até como uma resposta minimamente à altura do alto debate que se travou, porque envolve criação de sindical, envolve atividade sindical, sempre cercada por um interesse coletivo e que tem uma
profundidade maior de debate. Mas a legalidade dos atos praticados pelos gestores do sindicato réu, eu estou entendendo que é presumível, em face do que consta da nota técnica número 41, cito o ID, que declarou a regularidade da documentação apresentada no Ministério do Trabalho e Emprego, edital de convocação dos membros da categoria, a publicação no Diário Oficial da União, a data da Assembleia, da Fundação, tudo isso. Estando regular a documentação apresentada, sem qualquer menção aos editais de convocação e de anulação mencionados pelo autor, eu estou entendendo que não se concebe, não estou entendendo que a administração do sindicato réu agisse em seu prejuízo, como se quer fazer crer. De outra face, eu estou seguindo, o meu voto segue a linha dos pareceres do Ministério Público do Trabalho. Eu vou me eximir de fazer qualquer menção, porque o voto é longo, como eu mencionei, mas há um parecer inicial da doutora Maria Amélia e, posteriormente, da procuradora doutora Júnia Savagé, que também opinaram pela improcedência. Então, eu peço vênia, a matéria toda trazida da tribuna, ela está apreciada no meu voto, eu encaminho como eu li anteriormente. Doutor Emerson. Presidente, acuso o recebimento do memorial aqui do sindicato, né? réu, me parece. Recebi o procurador lá no gabinete, que despachou comigo. Revisitei o processo, inclusive, após o memorial. Mas vou pedir vênia das sustentações e vou acompanhar o relator. Toda essa matéria foi bem destrinchada e analisada por ele, e eu estou pedindo vênia e concordando com o inteiro teor do voto do relator. Desembargador José Eduardo. Bem, estou acompanhando integralmente o voto do relator. E assim se decide na forma como lida pelo excelentíssimo desembargador Luiz Otávio Renault, relator do processo. Por unanimidade. Boa tarde. Boa tarde, doutores. Obrigada. O próximo processo ainda da sessão do doutor Renault é o número 34 da pauta, é o 12.241/2017, procedência, primeira vara de contagem. É inscrita a doutora Bruna de Lara Cota Monteiro, pelo agravado. Boa tarde. Sim. Guardar, né? Quando aparecer, o senhor pode fazer a leitura da conclusão do voto, por favor. Está só esperando carregar o voto, viu, doutor? 34 da pauta. Eu aí errei, ó. O sistema da Jocélia caiu e ela está esperando voltar para apregoar. Eu posso ler aqui no computador ao lado, que parece que funciona melhor. Você sabe que o doutor Pepe atrai as qualidades do PJE, né? A Laudiana e centrais de abastecimento, direito intertemporal, a emenda trata dessa matéria, normas processuais, a Lei 13.467, conclusão do voto, senhora presidente, é a seguinte: conheço o agravo de instrumento e no mérito dou-lhe provimento para conceder os benefícios da justiça gratuita, isentando-a do pagamento das custas processuais, e como consectário, conhecendo o recurso ordinário, mas para negar-lhe provimento. A senhora tem a palavra, doutor? Boa tarde, excelentíssimos. Eu vou aguardar o voto divergente, que eu vou sustentar só contra razões do RO. Porque ele estou negando. Eu estou pela SEASA, eu tenho interesse da manutenção da sentença. Com relação à justiça gratuita, eu não vou me opor, não. Tá certo. Mas a senhora tem alguma questão para acrescentar em sustentação oral? Não. Se acompanhar, se houver divergência, eu a senhora falou que tinha interesse em sustentar contra razões, eu não entendi. Somente em divergência. Tá certo. Doutor Emerson, por favor. Acompanhando o relator. Doutor Zé Eduardo? Também acompanho o relator. Então, prevalece o voto do relator, tal como por ele lido. Doutora, muito obrigada. Obrigada, viu? excelência. Boa tarde a todos. O próximo é o número 29 da pauta, 11.771/2016, procedência segunda vara de Coronel Fabriciano.
Inscrita a doutora Lícia Miranda Eleutério Azevedo pela reclamada, o número 29 da pauta. 11771. Isso, ele já está pregoado. Agora você está preso. Sim, agora conseguiu apregoar. Está carregando aqui, vamos ver. Doutor Pepe está vendo. O que você está fazendo? Você está aplicando ou não está aplicando? Então, relator para a conclusão do voto. Sindicatos dos trabalhadores? É esse? Sim. Súmula 38, conclusão, senhora presidente, rapidamente, chegar ao ponto. Juros de conclusão. Conheço dos recursos, no mérito, nego provimento ao recurso da reclamada e confiro parcial provimento ao recurso do reclamante para a linha A, condenar a reclamada ao pagamento como horas extras do labor superior à sexta hora diária ou 36ª semanal para os empregados lotados na área da Cearia 1 a partir de setembro de 2015, observando-se a evolução salarial, os espelhos de ponto, o dividendo composto de todas as parcelas de natureza salarial, súmula 264 TST e o adicional de 50%, com os reflexos foram postulados que eu menciono. Repouso, pré-aviso, 13º, férias 1/3, FGTS 40%. A linha B, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000 para cada substituído identificado em situação irregular, ou seja, em relação ao qual seja constatada em liquidação labor em sobrejornada para além da 8ª hora diária em regime de turnos ininterruptos de revezamento e ou a supressão ou a concessão irregular de intervalo entre a jornada com juros e correção monetária, súmula 439 TST. A linha D, condenar a ré ao pagamento de indenização a título de reparação pelos danos morais coletivos no importe de R$ 20.000 a ser revertido ao FAT. A linha E, conceder ao autor os benefícios da justiça gratuita. A linha F, condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios ao sindicato ator no importe no percentual de 20% sobre o montante líquido da condenação. Inverto os ônus da sucumbência, custos processuais de R$ 4.000, calculados sobre 200.000, valor arbitrado da condenação pela reclamada, súmula 25 do TST. O douto juiz deverá oficiar a diretoria competente para devolução ao sindicato autor das custas que foram recolhidas. É como encaminho meu voto, senhora presidente. A senhora tem a palavra, doutora, por favor. Boa tarde. Boa tarde, excelentíssimo desembargador presidente, demais componentes da turma. Com toda a vênia, a proposta de voto feita tem reclamado realmente a sustentar a manutenção da sentença de origem, igualmente conforme até mesmo o parecer do Ministério Público, já juntado a esses autos, que também se posiciona pelo desprovimento do recurso do sindicato. Ocorre que, nesse caso, o sindicato pretende a invalidação total dos turnos por entender que a Uzi Minas estaria invalidando ou agindo de forma contrária ao próprio acordo coletivo ajustado, conquanto, por redução de uma das turmas do turno, estaria exigindo dos trabalhadores cargas superiores de trabalho que chegariam à média de 14 horas por dia. A todos os trabalhadores, uma média, diga-se, de 170 empregados da área. Todavia, nos autos, juntados os registros de jornada desses trabalhadores, nesse universo de 170 empregados, não conseguiu o sindicato sequer apontar a ocorrência de horas absolutamente esporádicas e eventuais de uma parte de meia dúzia de empregados. Ou seja, dentro de 170 empregados, além de não ser invalidado o registro de jornada, houve um apontamento em impugnação apenas de 6 eventos, 6 marcações de horas extras esporadicamente e eventuais. Óbvio que limita-se realmente o turno, exatamente a existência das turmas implica na evitação, de evitar exatamente a prática de horas extras em razão de uma turma que rende a outra. Obviamente, 1 minuto, 20 minutos no máximo, poucas horas extras praticadas, eventualmente, dá-se sim a razão da necessidade de eventual de manutenção emergencial, de um atraso de um rendimento. Então, trata-se, obviamente,
como descrito, inclusive, na sentença e no parecer do Ministério Público, do apontamento de, por volta de meia dúzia de ocorrências de horas extras no universo de 170 empregados, o que implicaria, nesse período de um ano aí, mais de 62 mil marcações. Ora, mais de 62 mil marcações com apontamento de 6 a 8 práticas de eventuais minutos extras, tem, com toda a vênia, a entender a reclamada que isso não implica absolutamente em invalidade do sistema de turno que é adotado, pactuado livremente, inclusive a redução das turmas foi aprovada, não se pode fechar os olhos, por uma espécie de plebiscito entre os empregados que sugeriram realmente manter essa forma de trabalho, por ser mais benéfica em razão do elastecimento das folgas, inclusive. Ou seja, obviamente, uma implicação de um turno de 8 horas implica também, em contrapartida, mais benéfica aos empregados. E, com isso, houve um elastecimento das folgas. Além do elastecimento das folgas, outros benefícios juntos com o acordo coletivo, bem como ainda há a possibilidade dessas folgas compensatórias pela prática eventual de horas extras. Ou seja, o fato alegado na inicial é que, há que se limitar ainda, haveria descumprimento da reclamada dos regimes de turno por extinguir uma das turmas, também por acordo coletivo, frise-se aqui, por extinguir uma das turmas de turno e exigir que esses empregados que remanesceram, em razão da redução de contingente, teriam que trabalhar por volta de 12 a 14 horas por dia. Olha, excelência, com toda a vênia, não há uma demonstração de um empregado nesse universo, 170 empregados, que tenha trabalhado mais de 8 ou poucas horas, poucos minutos extras por dia. Ou seja, não há prova alguma do fato alegado na inicial de que esses empregados estariam trabalhando em jornadas extenuantes, muito menos de 12 a 14 horas, como alegado na exodial. Além disso, a prova da folga, do registro do acordo coletivo, da validade do acordo, é incontroversa. O acordo foi aprovado por um plebiscito, o tipo de turno foi aprovado por um plebiscito, o acordo é aprovado em Assembleia Geral de Empregados. Portanto, não há qualquer invalidade na prática do turno previsto no acordo coletivo, exatamente nos termos que permite a Constituição Federal, ou seja, elastecida essa jornada até 8 horas. Há que se dizer que poderia cogitar de que a prática de horas extras frequentes poderia invalidar o turno. Pois bem, ainda que assim fosse, não se trata o caso de prática habitual de horas extras. Como bem disse, e volto a repetir, no universo de 170 empregados, mais de 62 mil marcações apontadas pelo sindicato, por volta de 6 a 8 marcações em que haveria a prática de alguns minutos extras. E diga-se, inclusive, que há casos que foram apontados apenas o dia e a pessoa da marcação. Sequer foi apontado o tempo que teria sido considerado como extra. Portanto, com toda a vênia, a proposta há que ser mantida assim a sentença, pois o sindicato não logrou aprovar de forma alguma que haveria esse descumprimento como alegado na inicial, bem como ao intervalo entre a jornada que é pré-assinalado. Não há qualquer prova de impedimento da fruição desse intervalo, não há demonstração de registro de não fruição desse intervalo. Portanto, entende realmente a reclamada que mereça ser mantida a sentença de primeiro grau para validar a jornada de turnos praticadas e afastar o pagamento de horas extras como pretendido na inicial. Da mesma forma, com o sectário, seria o indeferimento dos pedidos de danos morais, danos materiais e danos coletivos efetuados na inicial por não haver qualquer tipo de descumprimento local. Frise-se a prática de um acordo coletivo validamente firmado entre empresa e categoria, em que não há prática de horas extras habituais, muito menos práticas de horas extras como alegado na inicial, que chegaria à jornada de 14 horas por dia. O que não existe na empresa. Não há prova, inclusive, não há invalidade dos registros de jornada que foram juntados com a defesa. Portanto, com toda a vênia a proposta de voto feita, pede para que não seja acompanhado e seja, assim, mantida a sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos em razão da total ausência de prova do pedido e do que é alegado na inicial. É o que se requer, excelência. Segundo votante, desembargador Emerson. Eu vou pedir venda da sustentação, vou acompanhar o voto do relator. A própria sustentação já
demonstra a existência da irregularidade. A demonstração é meramente exemplificativa, ela não é exaustiva a ponto de apurar todas as ocorrências de irregularidade. O próprio voto do relator, a doutora vai ter conhecimento, também há demonstrativos de exemplificação das transgressões aos acordos, do instrumento coletivo estabelecido entre as partes. E a própria questão de haver a transgressão já leva a desconsiderar o próprio instrumento, não havendo que se falar há um descumprimento, um desrespeito, uma desatenção ao ajuste coletivo estabelecido. O que há, efetivamente, é uma transgressão desse instrumento coletivo e, como tal, essa ação está repondo a situação aos seus devidos lugares. Então, eu peço vênia e acompanho o voto do relator. Terceiro votante, desembargador Pepe. Relator. Então, proclama-se que o voto do relator é o prevalecente por unanimidade. Obrigada. Boa tarde. Obrigada, senhora doutora. Boa tarde. O próximo processo é o número 33 da pauta, a inscrição feita aqui, ainda da sessão do doutor Renaud. É o 12165-2017, procedência Primeira Vara de Uberlândia. Inscrito o doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim, pelo reclamante. Relator para a leitura da conclusão 33. do voto. 33. Doutor Emerson. Doutor Renaud. Renaud, foi feita a inscrição aqui. Itaú Unibanco, Fábio Vinícius? Isso. Fábio Vinícius. Então, Hopes, meu voto. Seguinte. Conheço do recurso, no mérito, dou-lhe provimento para declarar a nulidade da dispensa do reclamante e determinar a sua reintegração na mesma função, jornada e com a percepção dos mesmos direitos assegurados antes da dispensa, inclusive a manutenção do convênio médico odontológico, e para condenar o reclamado a pagar ao reclamante com juros e correção monetária na forma da lei, pelo índice IPCAE, nos moldes da súmula 381 do TST, também conforme a súmula 381, autorizadas as deduções para a Previdência Social, teto mês a mês, imposto de renda, esses critérios todos que são de praxe, e os salários e demais parcelas remuneratórias do período de afastamento, inclusive aquelas previstas na CCT, parcelas vencidas e vincendas até efetiva reintegração, bem como para declarar íntegro o contrato de trabalho para todos os efeitos legais, especialmente para fins de 13º, férias 1/3 e FGTS, cujos valores serão pagos por ocasião da rescisão ilícita e deverão ser deduzidos, cujos valores, retificando, pagos por ocasião da rescisão ilícita, deverão ser deduzidos, conforme se apurar em liquidação, por cálculos. Tendo em vista a reintegração, determino também que, no prazo de 10 dias após a publicação do acórdão, independentemente do trânsito em julgado e intimação para tanto, deverá o reclamante, portando a sua CTPS, apresentar-se no local de trabalho para que o reclamado o reintegre no emprego, promovendo, por consectário, a devida retificação na CTPS, cancelando a sua baixa, sob pena de multa diária de R$ 500. Dou provimento ainda para excluir da condenação o pagamento de honorários advocatícios por parte do reclamante e determinar que a reclamada ficará responsável pelo pagamento desses honorários em favor do causídico do autor, ora arbitrados à razão de 10% sobre o valor líquido da condenação, com juros de mora contados a partir da intimação da parte executada para pagá-los. Artigo 240, Código caput do CPC. Inverta os ônus da sucumbência, custos processuais a cargo do reclamado, no importe de 420, calculadas sobre 21.000, valor arbitrado da condenação, aplicando-se a súmula 25 do Colén TST. É como encaminho o voto, senhor. O senhor fala pelo reclamante, doutor? Pelo reclamante, excelência. Pode aguardar primeiro Posso o voto aguardar. divergente? Sim. Doutor Emerson? Acompanhando o relator. Desembargador Pepe? Aqui a única sugestão, eu estou de acordo com o voto, é arbitrar os honorários em 15, né? Eu estou dando um provimento da condenação, os honorários, e os honorários a favor do advogado reclamante em 10%,
15%, né? 15%, né? Então tá. Acompanho. Fazer essa Ok, retificação. então 15% já acertou, né, José? Então, e assim se proclama de acordo com o voto do... Pois não. Esse é o um advogado não OPS. quer falar, não? E aí, só para dizer que eu analisei esse e todos os outros OPS estão na sessão, e aí o Ministério Público se manifesta pelo prosseguimento de todos. Oralmente, ok. Registrada, viu, José? Oralmente, está em todos os anotado aí, COPs então pelo prosseguimento. o advogado não vai falar. COPs agora tem que manifestar isso assim. Ele está lá. Está de acordo com o voto. Pelo prosseguimento é porque não tem nenhum. Combinado. Falar não, né? Só sobre a divergência. Eu dei, doutor Eduardo, perguntei, ele falou que ia guardar o primeiro voto divergente. Isso. Ele é o procurador do reclamante. É. Como o voto foi totalmente favorável, eu perguntei e ele postergou para apreciação. até eu Não, que induzi aqui. dei sim, podia ter me omitido e daria a palavra agora com todo prazer, mas o doutor Eduardo dispensou a fala. Né? Esclarecido, doutor Esclarecido. Eduardo? Tá. Tá Muito certo. obrigado, uma Muito boa tarde, obrigada, bom senhor. trabalho para Boa todos. tarde. Dei sim. O José corrigiu aí, né? Depois Corrigiu, vai 15%. Eu estou gravando aqui, mas não sei se vai registrar. Já está Obrigado. anotado. O próximo processo é da sessão do Dr. Emerson, é o 29 da pauta, é o 12.053/2014, procedência Primeira Vara de Uberaba. Inscrita a doutora Beatriz Marra Carvalho pela reclamante. A sessão Dr. Emerson, é o 29. Não. Como que ele estava pedindo a palavra, né? Não, ele ficou foi satisfeito de mudar de 10 para 15. Ficou concordando. Ficou, melhorou sem ter que falar. Olha que coisa boa. Já carregou, doutor Emerson? Então, pode fazer a leitura da conclusão do voto, por favor. Acusando o recebimento do memorial, li, revisitei o processo depois de recebido. Trata-se de uma questão de intempestividade de um recurso, né, e seu conhecimento ou não, mas eu estou indo à conclusão, se precisar eu faço algum esclarecimento, eu estou conhecendo, aliás, não estou conhecendo o recurso interposto pela reclamante por intempestivo. É como voto, senhora presidente. A senhora tem a palavra, doutora? Boa tarde, ilustre desembargadora e demais componentes da turma, da Igreja Turma. Eu gostaria de ressaltar que a sentença proferida nos autos no dia 28 de setembro de 2017, ela está eivada de vícios e, portanto, a gente requer que seja declarada a sua nulidade, tendo em vista que na ata de audiência de instrução foi marcada, né, o julgamento para... Doutora, licença, o recurso foi declarado intempestivo. Então, se a senhora for fazer a sustentação oral, eu peço que a senhora fique presa a isso, porque não adentrou o mérito. Se não mudar, é intempestivo, não está conhecendo do recurso. O que acontece? A sentença, a sentença, ela não foi publicada no Diário Judicial Eletrônico. E por isso que a gente requer que seja declarada a nulidade e restituído o prazo recursal das partes. Entendi. Porque não houve sequer a comunicação via sistema da sentença, ela só foi anexada aos autos mesmo, e não houve essa publicação. Então, eu vou dar a palavra para os colegas completarem o julgamento sobre esse aspecto. Se eles forem adentrar o mérito, aí eu devolvo a palavra para a senhora falar sobre o mérito. Ótimo. Tá? O segundo votante, no caso, é o doutor José Eduardo. Só um minutinho, senhora presidente. Acabando de analisar aqui uma A resposta está no item 2, aí, o segundo parágrafo, 2.1. Está esclarecido aí direitinho. Não, eu sei. Eu estou tirando uma dúvida aqui. Permite, eu até nem adentrei nesse aspecto, mas assim, a sentença foi publicada, proferida em 28 de setembro de 2017. O recurso é de janeiro de 2018, 26 de janeiro, setembro, outubro, 4 meses depois. Realmente era para
publicar no dia 28, 29 e saiu às 0h24. Eu estou considerando como tempestiva. Formas do PJ, processo judicial. Eu estou relembrando esse processo. Ele foi publicado, ele não foi publicado no DJE? Não, porque marcou data para a prolação da sentença e as partes e advogados saiu estavam à meia-noite, em saiu a publicação meia-noite e 30. no dia marcado para a sentença, que é 29. A meia-noite significa o quê? Agora 24 minutos. Não, antes. 34 minutos. Aos 34 minutos do dia 29, que é a data que foi marcada. Para não aprovação. foi meia-noite. Do dia seguinte, não. Do dia seguinte, não, né? Não. A minha dúvida era essa, se era meia-noite. Aos 34 minutos do dia 29. Do dia mesmo. Sim, disponibilizou de madrugada, porque cargas d'água aí a gente não tem resposta, mas no dia marcado. Foi disponibilizado, mas não foi publicado no DJE, né? Depois é que entrou com recurso. Hã? No DJE, aí eu só vi esse sistema. Saiu publicou 1.900. Via sistema, né? Mas eu vou acompanho. Eu sou a terceira votante, eu também acompanho, doutora, porque presentes as partes e os advogados é a aplicação da súmula 97. Quer dizer, o juiz designou data para a sentença e naquela data o julgamento estava disponível no processo. Então, nesses casos, a parte não pode ficar esperando publicação no DEJT, porque não tem essa obrigatoriedade. A intimação na audiência anterior. Ele já sabia da data designada. Então, data vênia da sustentação oral, não há nulidade a ser pronunciada e o recurso é intempestivo. Eu fiquei com um pouco de dúvida, porque é o seguinte, a tecnologia, o processo eletrônico, ele não pode induzir a parte em erro, né? Sim. E para falar a verdade, não sei como está sendo na prática. Os juízes, até o doutor Eduardo está aqui, de primeiro grau, estão publicando as sentenças no DJE, ou não? O procedimento varia de vara para vara, mas o normal agora está sendo publicado na data mesmo. Só marca a data e fica intimado na forma do e não publica no DJE? Não publica, porque é a data. A parte abre naquele dia e a sentença está lá. O único receio que eu tenho aqui de induzir a erro, né? Que a parte espera a publicação, né? E vira, às vezes, uma armadilha para a parte. Isso que eu tenho um pouco de receio. A parte está se fiando naquilo. Eu acho que, do ponto de vista formal, não tem nenhum erro. Está correto. Mas o meu receio é isso, às vezes, um costume, e a parte, às vezes, aguarda. Mas, para julgamento, designa o dia 28 de setembro, ficou até em negrito, 2017, em razão da suspensão do prazo para aprovação de julgamento em virtude de férias regulamentares desta magistrada. Cientes as partes, súmula 97, cola ela não fixa, não estabeleceu o horário, né? Não, aí o horário está na norma. Porque tem a oralidade do processo de trabalho ainda, que a sentença, né, faz parte. Né? Mas a sentença foi acostada aos autos do PJE. Está lá dentro. Se a parte entrasse no dia designado, a sentença estaria lá. É como no processo físico. Quando juntava aquela sentença física, não publicávamos no DEJT também, a não ser que alguma parte não estivesse presente. Aí a gente mandava intimar a parte ausente. Mas a parte que saiu ciente da data da sentença não seria nem intimada. compareciam, eram dispensadas de comparecimento para publicar. Quando não era assim, notificávamos via correio. Ou se fosse a parte... Não, quando tem advogado, aí era só pelo DEJT. Quando não tem advogado, tem parte só, a pessoa... Na minha época, não tinha. Publicava. Na minha época? Sim, a gente publicava. Quando? Vossa Excelência, já saía publicação para o advogado, se sair fora da data, saía publicação. Fora da data, o advogado... Esse foi 2 de agosto. No Diário Oficial da União, antes, não era DEJT. Saía no Diário Oficial da União. Já fazia isso. A pessoa até esqueceu. Escrito, vinha o jornal, papel. Eu não lembro das notificações. Na nossa época também não tinha isso. Você tirava férias, suspendia o prazo de julgamento. Sim. Hoje está com esse negócio. Era o prazo de 10 dias. É que provavelmente demorou tanta sentença que o advogado até esqueceu. Na verdade, deve ter acontecido isso. Porque apareceu 2 meses depois, você esqueceu. E a sentença mas marcada para 28 de setembro, quase 2 meses depois. Estou dizendo assim, na nossa época não existia isso. Você está de férias ou não, você tinha que publicar. Isso mesmo. Hoje suspende tudo. É isso. Bom, mas é um entendimento. Então, por unanimidade, doutora, prevaleceu o voto do relator. Aí a senhora vai ter acesso à fundamentação para o caso de achar
que tenha que recorrer ou não, a senhora vai ver a fundamentação, tá? Ok, muito obrigada. Muito obrigada, doutora. Boa tarde. Próximo, por favor. Então, ainda da sessão, doutor Emerson, advogados ausentes, é o 29, o 24, o 18, o 3 e o 14. Só registrando no processo 24, 11.329, impedimento do doutor Zé Eduardo, e no 3, o 1760, também impedimento do doutor Zé Eduardo. Nesses processos que foram apregoados agora, de relatoria do doutor Emerson, advogados ausentes, não vejo divergência. O impedimento do doutor José Eduardo já foi anotado em 2 processos, que Jocélia já disse o número. Não tendo divergência, eu proponho que a gente proclame o julgamento da forma como o relator os apresentou. Então, e assim prevalece o julgamento do relator. Ok. Vamos então, adiante. Agora a sessão do doutor Eduardo Ferri. Eduardo Ferri, depois a gente volta julgando os outros todos. Aqui foi só com sustentação oral, doutor Emerson. O primeiro... A gente vai destacar depois. O primeiro processo é o do doutor Eduardo Ferri, é o número 16 da pauta. É o 10.360, 2017. Procedência, primeira vara de Monlevade. Inscrito o doutor Matheus Campos Caldeira Brant, pelo reclamante. É o 16 da pauta. Doutor Eduardo Ferri, o relator. Doutora Cecília, a segunda votante. E doutor Renan, é o terceiro votante. Não carregou. Quando carregar para o senhor, pode fazer a leitura da conclusão do voto como relator. Senhora presidente, estou conhecendo de ambos os recursos. No mérito, estou dando nego provimento ao recurso da reclamada, estou dando provimento parcial do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de diferenças salariais decorrente da equiparação salariais com o paradigma Joaquim apontado na inicial, durante o período imprescrito de 25 de abril de 2012 a 25 de abril de 2017, sendo adotado o salário médio benéfico ao reclamante, com reflexo no repouso semanal remunerado, aviso prévio, férias indenizadas mais 1/3, 13º salários adicionais noturnos, FGTS e multa rescisória. Tudo como se apurar na fase de quitação. Estou levando o valor da condenação de 60 para R$ 80 mil, com o custo pela ré elevado de R$ 1.200 para R$ 1.600. E é reclamado fica intimado na forma da súmula 25.3 do TST. Essa é a proposta de voto, senhora presidente. Ok. O senhor tem a palavra, doutor? Só em relação ao ponto, excelência, indagando, inclusive, se esse ponto da equiparação foi seguido. Mas eu posso sustentar sobre os dois também. Eu acho que deve sustentar. Okay. Eu tenho divergência sobre a equiparação salarial. Tá. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais componentes desta turma, a sustentação oral, então, vai se restringir a apenas 2 aspectos factuais. O primeiro, então, diz respeito à equiparação salarial. Bom, o juiz de primeiro grau, ele, inclusive, até reconheceu haver, de fato, essa identidade de funções entre o autor recorrente e o paradigma Joaquim. Acontece que indeferiu o pleito ao argumento de que essa identidade se daria apenas nos momentos em que o Joaquim ausentava-se do trabalho. Portanto, inclusive, na sentença consta lá uma indicação de que o pedido deveria ter sido feito de salário-substituição e não de equiparação salarial. E isso ampara-se no testemunho do Joaquim, do senhor Joaquim, que, abre aspas, diz que o autor fazia basicamente a mesma função que o depoente. O autor assumia a responsabilidade da manutenção apenas na ausência do depoente ou de outro técnico. Com base nessa segunda afirmação, excelências, é que o juiz de primeiro grau concluiu haver essa identidade de função apenas no momento em que estaria ausente o seu Joaquim. Acontece, excelências, que nada autoriza uma conclusão imediata dessa. O que se quer dizer aqui, ou o que pretendeu dizer, imagino eu, seria a correta interpretação do testemunho aqui do senhor Joaquim, é de que a questão formal, o ato formal de assumir a responsabilidade sobre responsabilidade técnica, sobre eventual manutenção corretiva, que era o cargo, a atribuição deles, essa sim se dava apenas na ausência do senhor Joaquim pelo autor. E não que as funções do Joaquim eram feitas pelo autor apenas nesse momento. Tanto é que mais à frente no depoimento existe
a seguinte locução, a seguinte frase, dita pelo senhor Joaquim. Algumas vezes fazia compras de peça. O autor também fazia compras de peça. Não sabe dizer se o autor só fazia compra de peça quando o depoente não estava. Que o depoente programava a manutenção preventiva, assim como o autor. Que diz que o autor fazia esse planejamento na ausência do depoente. Férias, afastamentos e licenças. Isso é óbvio, né? Se um não está, o outro que está lá vai fazer isso. Mas isso não significa que, quando ele está, ele não possa fazer também. Ou seja, não significa que o fato do depoente aqui, seu Joaquim, ter dito de que, na sua ausência, o autor recorrente fazia as atribuições dele, seu Joaquim, isso não significa que, quando ele estava, ele também fazia ou não fazia. Chamar a atenção de Vossa Excelência apenas para a primeira frase dita pelo depoente no testemunho dele. O autor fazia basicamente a mesma função que o depoente. Portanto, Excelências, com respeito a eventual voto divergente, espero que seja seguida a proposta de voto, deferindo, então, a equiparação salarial. Quanto ao intervalo entre a jornada, a matéria é muito simples, ela apenas foi indeferida, imagino eu, foi mantida essa decisão, pelo fato de que a testemunha também, o senhor Joaquim, ele teria sido demitido ou saído, desligado da empresa em outubro de 2012. Então, o juiz de primeiro grau entendeu que, a partir desse momento, outubro de 2012, não haveria prova nos autos de que, de fato, não haveria gozado do intervalo intra-jornada ou recorrente. Acontece que também não há nada nos autos, Excelência, não há prova nenhuma que indique, que autorize uma conclusão nesse sentido. Ou seja, de que, após outubro de 2012, o recorrente tivesse passado a gozar desse horário intra-jornada. Ao contrário, a ArcelorMittal, recorrida, manteve-se com a mesma estrutura e mais. Na verdade, com o desligamento do recorrido, aliás, do depoente, senhor Joaquim, o que se imagina é que, na verdade, o recorrente teve até mais trabalho. Se faziam a mesma função, e se também não há nada nos autos indicando ou comprovando a substituição desse funcionário que teria se desligado, então não há nada que possa autorizar essa conclusão de que apenas até outubro de 2012 o recorrente não teria gozado desse horário intra-jornada. Então, portanto, com esses argumentos, também espera que a sentença seja reformada nesse aspecto para, então, elastecer essa condenação do horário intra-jornada. Obrigado, Excelência. Eu sou a segunda votante, doutor, e o meu raciocínio na equiparação salarial foi exatamente o que o senhor explicitou aí como sendo do juiz de primeiro grau. O depoimento do paradigma fala, olha, o autor fazia basicamente a mesma função que o depoente, ou seja, a mesma função que eu, paradigma, mas que o autor só assumia a responsabilidade da manutenção na ausência do depoente ou outro técnico. Então, eu entendi que o paradigma ele tinha uma responsabilidade a mais. Quer dizer, qualquer coisa que desse errado na manutenção, a responsabilidade seria atribuída a ele e não ao reclamante, exceto quando ele estivesse ausente. E isso, a meu ver, é suficiente para afastar o direito à equiparação salarial. Então, eu negaria provimento ao recurso neste ponto, mantendo a sentença. Consulto o terceiro votante, que é o doutor Ronô. Eu já tinha, são 4 divergências de Vossa Excelência, o gabinete Sim. não as lançou, em 2 eu estou acompanhando o relator e em 2 Vossa Excelência. Nesse caso, eu acompanho o relator. Sim. Então, nesse caso, doutor, prevalece o voto do relator, vencida parcialmente a segunda votante, quanto ao tema equiparação salarial. Então, prevaleceu o voto do relator, tal como por ele dito. Muito obrigada, viu, doutor? Quanto ao segundo tema? Quanto ao segundo tema, manteve o voto do relator, da forma como foi, não tive divergência. A questão é tratada aqui de forma suficiente, no meu ponto de vista. Tá bom. Tá? Muito obrigado, bom trabalho. Obrigada, senhor, doutor. Bom trabalho. O próximo processo é o número 30 da pauta, 11.162/2017, procedência 24ª Vara de Belo Horizonte. Inscrito o doutor Valério Mascarenhas Ribeiro de Araújo pelo reclamante. É o 30 da pauta. Doutor Ferri, para a leitura da conclusão do voto, por favor. Ocorrência dos recursos, inclusive do adesivo interposto pelo reclamante, no mérito, estou negando provimento, mantendo a sentença na íntegra. O senhor tem a palavra, doutor? E quanto ao recurso... 2 recursos. Porque foram 2 recursos. Negando provimento a ambos. A ambos? A ambos, ok. Eu vou, então, defender o recurso interposto pelo autor. Sim.
Quanto à questão dos honorários de sucumbência supostamente devidos em vigência da Lei 13.467, pugna-se pela desnecessidade de formulação de pedido expresso em razão da inteligência da súmula 256 do STF. Ademais, insiste esse recorrente que o aperfeiçoamento do direito subjetivo aos honorários de sucumbência somente se dá através da efetiva prolação da sentença, que reconhece a sucumbência, isto é, a derrota efetiva de um dos litigantes. Ocorrendo a prolação da sentença sob a vigência de lei superveniente que autoriza a incidência dos honorários sucumbenciais, estes deverão ser aplicados, condenando-se a parte sucumbente a seu pagamento. Tal entendimento se fundamenta não pela aplicação estrita da teoria dos atos, da teoria do isolamento dos atos processuais, mas em razão de que o fato constitutivo desse direito se deu em vigência da lei nova. Pugna-se, então, pela aplicação do entendimento que o direito aos honorários de sucumbência se aperfeiçoa exclusivamente através da sentença que decide a lide, devendo ser observada a lei vigente no momento da prolação da sentença, a fim de se identificar qual a norma aplicável no caso concreto. A referida sentença foi prolatada já na vigência da Lei 13.467, o que atrai a incidência dos honorários sucumbenciais ao presente caso concreto. Portanto, tendo sido a sucumbente na presente demanda, deve a reclamada ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 15% do valor resultado da liquidação da sentença. É a minha sustentação. Tá certo. Doutor, eu sou a segunda votante. Essa turma já julgou vários processos envolvendo esse tema, que não tem a ver com ter pedido ou não ter feito o pedido. Tem a ver com a reclamatória ser anterior à publicação da lei que instituiu a denominada reforma trabalhista. E o nosso entendimento tem a ver com essa duplicidade do pedido de pagamento de honorários advocatícios, que tem um viés processual, mas tem também um viés de direito material. Então, seria uma surpresa para a parte a mudança de regras no curso do processo. É nesse sentido que o voto está fundamentado. Eu estou de acordo com o relator e questiono também o terceiro votante. Sentido. Então, e assim se proclama, doutor. Okay. Muito obrigada. Viu? Obrigado, Excelência. Boa tarde. O próximo processo, a inscrição feita aqui, é o número 32 da pauta, 11.243, 2016, procedência 24ª de Belo Horizonte. Inscrita, doutora Laura de Melo Pereira, pela reclamada. Ao relator para a leitura da conclusão do voto. Doutor Ferri, eu fiz uma divergência, Vossa Excelência teve acesso a ela? Ah, sim. Está só abrindo, eu tive acesso. Ok. Não abriu ainda não. Eu já está aberto. Está tirando. Agora ainda aparece um pedacinho da... Que teve várias... SGO Construções Limitadas. SGO Construções. Nada. Terceirização de serviços. A proposta de voto pelo conhecimento do recurso ordinário interposto pela reclamada SGO e no mérito dando provimento parcial para excluir a multa do artigo 467 da CLT. Ok. A senhora tem a palavra, doutora? Sim, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. O recurso ele pugna pela retirada da condenação de responsabilidade subsidiária da terceira reclamada, que foi a única que não firmou acordo na audiência inicial do processo. A reclamada ela entende que o reclamante não prestou serviço para ela em nenhum momento e que não há comprovação nos autos de nenhuma forma que teve essa prestação de serviço. O reclamante não conseguiu provar isso. A SGO ela junta os contratos firmados junto à primeira reclamada e o período contratual ele se dá de abril a agosto de 2015. O reclamante ele alega que ele prestou serviço depois desse período, no mês de setembro. Na exordial, ele alega que teve um acidente de trabalho nas dependências da terceira reclamada, no dia 26/9 de 2015, com a emissão da CAT em 29/9. Observando o depoimento do reclamante na audiência de instrução,
O mesmo ele muda, ele altera os fatos. Ele alega que o acidente aconteceu em junho e não em setembro, como foi alegado na inicial. E, além disso, se observarmos umas listas de presenças que foram anexadas pela segunda e pela quarta reclamada, ele compareceu, ele prestou serviço para elas durante todo o período até uma data pouco anterior ao acidente, o que acredito que prova que o reclamante não prestou serviço para a terceira reclamada, que o acidente não aconteceu nas dependências dela e que aconteceu provavelmente na dependência da segunda reclamada ou quarta, que foram as que juntaram as listas de presença. A decisão do INSS foi da data que foi requerido o benefício até 31 de dezembro de 2015. Então, foram esses 2 meses, impossível que o reclamante tivesse tido o acidente em junho, como ele está alegando. Com relação a isso, a responsabilidade subsidiária é dessa forma que a reclamada pugna. Passado esse tópico, acredito... Desculpa. Passado esse tópico, a sentença de primeiro grau ela teve uma condenação ultra petita no que tange ao período de responsabilidade subsidiária da reclamada. O reclamante ele alega que houve prestação de serviço de 12/9 a 26/9 e a sentença de primeiro grau condenou de abril a agosto, sendo que abril o reclamante não prestava serviço para as reclamadas. Ele começou a prestar serviço a partir de junho de 2015. Então, com relação a isso, a terceira reclamada requer que, caso não seja retirada a condenação de responsabilidade subsidiária, mas que seja considerado o período que foi alegado pelo reclamante. Com relação aos demais pedidos, teve condenação por danos morais, que os fundamentos foram diversos do que o reclamante pediu na inicial, então, restando uma condenação extrapetita também. É o que pede deferimento. A questão aqui, eu recebi um memorial, o advogado foi ao gabinete despachar, nós conversamos sobre os temas aqui levantados da tribuna. Essa questão do reclamante, ao prestar depoimento, confundir, ele falou a data anterior como se fosse a data do acidente. Mas, na verdade, o acidente está documentado nos autos, com, inclusive, emissão de CAT. Quando eu contestei isso para a advogada no gabinete, ficou parecendo que o reclamante estaria alterando os fatos narrados na própria petição inicial e na própria CAT. Não é isso. O documento em si não foi impugnado, nem é contestado, e é com base nele que o INSS examinou a questão. Então, a CAT existe e é documento válido nos autos, sim, e ele documenta a data do acidente, que não foi em junho, foi 26 de setembro. Então, essa questão é fácil superar. Agora, quanto à questão da revelia da confissão, da contestação específica, que essa questão foi levantada, eu fui ao processo reexaminar a defesa CBMM, para ver o que tinha de contestação. A contestação é toda genérica, conforme documentos que serão apresentados pela verdadeira empregadora. Cada item da contestação se reporta a isso, conforme documentos que serão apresentados quando ela aparecer para fazer audiência. Aí a empregadora não apareceu para fazer audiência. Então, a colocação do próprio recurso de que houve contestação específica, não é específica, houve uma contestação genérica e não específica para o processo, porque ela sempre se reporta. Conforme documentos serão apresentados ao empregador, tal pedido fica contestado. Então, cada um dos pedidos contestados com base nisso ficou na generalidade, ficou na hipótese, quando for apresentado. E não vieram aos autos, porque a empregadora não apareceu para a audiência. Então, era isso que eu gostaria de esclarecer. Eu vou manter a proposta de voto, li a divergência, fiz a adaptação de fundamentação, estou mantendo a conclusão assim mesmo. Na verdade, mesmo a empregadora não tendo vindo aos autos, a prova, existe uma vasta prova nos autos, como
os controles de presença. Então, eu anotei aqui, ó, depois que a doutora saiu, eu também, como Vossa Excelência, fui aos autos para dar uma olhada. E entendi que, na inicial, o reclamante alega ter sido admitido pela primeira reclamada em 16/6/2015. Essa a função pela qual ela alega que houve julgamento extra petita, porque na hora de colocar a responsabilidade para ela, coloca de abril de 2015. Então, como que pode... Condenação, talvez só limitar o provimento. Pois é. Adequar o provimento a limitar ao período, mas não que a responsabilidade da primeira empregadora vai existir desde a... Sim. Agora, deixa eu concluir aqui. Com rescisão contratual em 20/7/2016, afirmou ter trabalhado em prol da SGO, está claro lá, entre 12 e 26/9/2015. Então, isso é relato da inicial. Não pode presumir trabalho nem antes nem depois, porque o reclamante restringiu a prestação em prol da SGO entre 12 e 26, data em que, segundo ele, teria sofrido acidente de trabalho, ficando afastado até 31/12/2015. Aí, em defesa, a recorrente nega ter se beneficiado da prestação de serviço por parte do reclamante. Eu estou colocando aqui o ID, onde a defesa está acostada. Os contratos de prestação de serviço com a primeira reclamada, entre a SGO e a primeira reclamada, previram prazo de execução dos serviços, 27/4 a 31/7/2015, 2/7 a 31/8/2015, 25/5 a 30/6/2015, dentre outros, que demonstram a contratação da primeira reclamada entre abril e agosto de 2015. Não vi qualquer outro documento nos autos que demonstre a recorrente ter se valido dos princípios dos serviços da primeira reclamada em período distinto. Por outro lado, o documento consistente na comunicação de decisão da Previdência Social noticia que o reclamante apresentou o pedido de auxílio-doença apenas no dia 29/9/2015, tendo sido reconhecido o direito ao benefício até 31/12/2015. Várias listas de presença acostadas aos autos noticiam que o reclamante trabalhou na obra 57 no ano de 2015, entre junho e setembro, passando a trabalhar na obra 59 apenas a partir de abril de 2016. Coloco os IDs aqui, cujo download foi efetuado em ordem decrescente. Os documentos de folha 384 e 388 noticiam que nos dias 14, 15, 17, 21 e 22, o reclamante seguiu trabalhando na obra 57, que efetivamente não pode ser da SGO, porque antes da data colocada na inicial e posteriormente a ela, ele estava nessa obra 57, não estando nos autos as listas de presença dos demais dias, que são poucos. Entretanto, esses documentos são suficientes para infirmar a alegação inicial, no sentido de que o reclamante teria trabalhado de forma ininterrupta em prol da SGO entre 12 e 26/9, pois em vários desses dias atuou na obra 57, na qual trabalhou em outros dias e meses distintos daquele em que asseverou ter laborado de forma exclusiva para a SGO. Tais dados me pareceram suficientes para corroborar a negativa da recorrente de que teria usufruído do labor do reclamante em qualquer lapso temporal. E não há quaisquer outras provas consistentes de que o reclamante tenha efetivamente laborado em prol da SGO em função dos contratos por ela firmados com a primeira reclamada em outros dias distintos daquele em que atuou na obra 57. E tampouco no sentido de que tenha efetivamente se acidentado em obra a ela pertencente, contrariamente ao que foi afirmado na inicial. Entendo que o depoimento pessoal do obreiro, no sentido de que teria trabalhado por cerca de 5 meses em prol da terceira reclamada, em concomitância com o labor em prol da segunda ré, implica alteração do que foi alegado na inicial, conforme acima notado. As testemunhas ouvidas prestaram depoimentos inconsistentes, tendo a testemunha Carlita informado que elaborou entre fevereiro de 2014 com rescisão contratual em abril de 2015 e que o acidente teria ocorrido entre os dias 15 e 16, sem especificar o mês. Ocorre nos dias 15 e 17/9/2015, a prova nos autos de que o reclamante estava atuando na obra 57, que não pode pertencer à hora recorrente diante do relato inicial, no sentido de que apenas teria elaborado entre 12 e 26. E o labor na obra 57 suplantou em muito esse período. Além do mais, a testemunha trabalhou lá em período anterior ao do contrato do próprio reclamante. Dessa forma, entendo que a respeitável decisão se equivocou ao declarar que houve prestação laboral em prol da terceira reclamada ao longo de todo o contrato, informação que destoa do próprio relato inicial, que restringe o labor entre 12 e 26, época sequer contemplada pelos contratos firmados entre a hora recorrente e a empregadora do obreiro. Assim, entendo que a recorrente conseguiu se desvencilhar do ônus de demonstrar assertiva de que não foi tomador do serviço do reclamante, razão pela qual não há fundamentos data máxima vênia para a sua responsabilização subsidiária com base na súmula 331. Eu dou provimento ao recurso para excluir a responsabilidade subsidiária imposta à recorrente, julgando improcedente a reclamatória em face dela e reputando prejudicada a análise dos demais tópicos do recurso. É como eu voto. Doutor Renaud é o terceiro votante. Senhor. Mas vai limitar? O vai fazer uma limitação?
Eles acompanham a divergência, vou fazer a adaptação e fazer a limitação também. Como é que é? Vossa Excelência acompanhar a divergência, eu vou fazer a adaptação, colocar a divergência com o voto prevalecente da maioria e fazer a adequação também quanto à limitação temporal. Vai ficar o período, ele acidentou dia 26, então vai ficar dia 12 a 26 e até o retorno dele ao serviço, pelo INSS. A estabilidade ficaria restrita no período. Sim. Mas o meu eu estou excluindo total, eu fico tá vencida, não tem problema. Eu estou excluindo, porque a análise que eu fiz dos autos, a doutora esteve lá no gabinete, eu até a elogiei, porque, assim, para mim, visita de advogado a gabinete é para ressalvar a situação de fato. É me mostrar documento em que se embasou a sentença e que está errado, e foi o que ela fez lá. Anotei tudo, revisitei os autos e o memorial dela, no meu ponto de vista, está refletindo, assim, com fidelidade o que está no processo. Eu assim, não vi nada nos autos que me leve a crer que esse trabalhador trabalhou realmente. O relato dele da inicial não bate para a SGO. Mas nem o acidente dia 26 de setembro? Não, o acidente pode ter ocorrido, mas não em obra dela. Desculpa. Não em obra dela. É incontrovérsia que o acidente aconteceu. 57, né? Na obra, mas a obra 57 não é dela, porque ele só fala, trabalhei para a SGO de 12 a 26. Na obra 57... foi o dia do acidente, viu? Eu sei. No dia que ele trabalhou, trabalhei para a SGO, do dia 12 ao dia 26. Dia 26 é o dia do acidente. Mas então, nesses dias tem vários registros dele trabalhando na obra 57, que não é dela, porque antes disso ele já estava na 57. Mas ela não trouxe nenhum registro para o processo que faria prova contra ela também. Ela não prova que não trabalhou para ela. Não tem como ela não trouxe registro. Isso é uma prova negativa. Mas ela também não trouxe registro. Tem prova de que ele estava em outra obra. Não tem jeito. A minha dúvida é essa, porque ela não trouxe registro da obra 57 no dia 26. Um registro daqueles que trabalharam na obra no dia 26, no dia do acidente. Ela não trouxe essa prova. Se ela trouxesse, seria assim, ele não estava na obra nesse dia 26. Então, ele sofreu acidente em outro local. Essa é a alegação do recurso, mas não é provado faticamente. Questão de fato, doutora? Sim. Por favor. Os nossos contratos, ele é até agosto de 2015, seria impossível trazer essa prova, porque o acidente aconteceu em setembro. Mas aí contradiz, essa alegação dela agora, contradiz com a outra, que ele estava trabalhando na obra até dia 26. Contradiz, não, que ele ela trabalhou não na obra dia 12 a dia 26. Não, ela não fala que ele estava trabalhando na obra, não. Ela nega trabalho. Ela não admite trabalho em nenhum dia. Olha só, vou voltar para o ponto, então. Mas a SGO não traz nenhuma lista de presença do dia 12 ao 26 para mostrar assim, aqui, a nossa lista está aqui, e começou aqui e acabou aqui. Reclamando não estava na obra. Ela não traz lista. Ela só está alegando. Ele não trabalhou na nossa obra. A prova ficou para o reclamante. Sim. Não, ele delimitou o período. Nesse período tem registro de frequência dele na 57, que ele já estava nela antes do dia 12. Tem uma contradição muito grande aqui dele na prova. Eu posso ficar vencido, faço adaptação, acolho a divergência. O restante do voto tem matérias diferentes aqui. Doutor Ferri, na verdade, eu acho que aí o senhor vai ficar vencido integralmente. Eu fico como redatora? Não tem problema, porque o voto está aqui pronto. Se o doutor Renaud votar comigo, não tem que fazer adequação. É muito trabalhoso você sustentar um ponto de vista que é diferente. Só da terceira. Excluiu. A responsabilidade para manter a sentença, excluir. Excluída e absolvida. Na verdade, nós estamos negando provimento ao recurso. A sentença já excluiu, não é isso? Vai ficar prejudicar todas as demais matérias. Prejudica todas, porque a SGO, ela fala, primeiro, eu não tenho responsabilidade, nunca trabalhou para mim. A responsabilidade dela, acabou, não precisa examinar mais nada. O voto é isso aqui, está pronto. Agora o doutor Renaud é que resolve. Se ele votar com Vossa Excelência, eu fico vencida, totalmente. Se ele votar comigo, Vossa Excelência fica vencido e eu fico como redatora. Mesma coisa, doutor Renaud. Exatamente. Sim. Então, prevalece a minha divergência, tal como lida, e eu fico como redatora do voto. Não, na verdade, nós estamos mudando a sentença. A sentença deu a responsabilidade. Eu conheço do recurso ordinário, no mérito dou-lhe provimento para excluir a responsabilidade subsidiária imposta recorrente, julgando improcedente a reclamatória em face dela, ficando prejudicada a análise dos demais tópicos do recurso. Ponto. É essa a minha conclusão. E é o que prevalece como julgamento por maioria vencido o relator. Ok. Muito obrigada. Boa tarde, doutora. Obrigada, senhora. Pode terminar, doutor
do doutor Fer, que Não terminaram os advogados. Não tem mais sustentação? Não. Vamos terminar do doutor Fer. Então, o que tem... E abrir essas pastas aí é uma coisa horrorosa. O que tem... Então, do doutor Fer, nós vamos fazer agora o julgamento em bloco, não tem mais advogados presentes, todos ficam julgados à unanimidade, de acordo com o voto apresentado pelo relator, à exceção dos que serão destacados a seguir. São mais dois, né? É o 15 e o 17. São dois. Então, 15. Isso, 15 é o 10, 200.